Bom dia, galera, bom dia. Hoje, quarta-feira, Papo Calcinha está no ar. Nós estamos no 12. Silvia Helena. Bom dia, ouvintes também. O sol já né? nasceu lá na fazendinha. Animadinha, hein, dona Beatriz? Amiga, agora eu tô casada, né? É. Tô nem aí. Gata. Verônica, bom dia. Não sei se vocês conhecem, nova integrante do Papo Calcinha. Conheci hoje, muito prazer. Né? Seja muito bem-vinda, gata. Nossa nova colega. Doutora Verônica, porque a gente é informal, né? Sim. Tá tudo bem? Tudo ótimo. E você agora? Também. Tá de lua de mel ainda, bem. Pode ter lua de mel, Silvia? Amiga, é da onde que Não, tem você lua não de tem mel? tempo, o problema é esse. Não, mas nós Dinheiro já você conversamos tem. em off ali, vou ter tempo. Que um mês e meio aí já vai ter um tempinho pra gente desfrutar disso daí, né? Mas lua de Isso mel já tá mesmo. tendo há 12 anos, amiga. Não precisa coisa mais, não. boa, então, né, Bia? Não, mas tá bom. Bom e ruim, mas é bom, né? Vamos apresentar? Vamos, a Paula, né? A Paula tá aqui, a Paula Simões com a gente, Uma né? vez eu chamei ela de senhora, ela falou, senhora, não. Então você, por favor, já tem, porque Já não é você, senhora, então, é você, né? Tá viu? certinha. Bom dia, Paula. Bom dia, meninas. Um Bom prazer dia. estar aqui com vocês novamente. Obrigada pelo convite. Você é maravilhosa, viu? Você toda animada e feliz porque está casada. Se eu precisar dessa felicidade, estou enrolada. Amiga, logo, você vai vir aqui me contar, Estamos viu? na luta. Aí, ó, tá vendo? Ai, eu vou te aguardar, porque é nós duas na luta. Aí, ó, viu? Ó a fila, viu? Eu tô tá que nem vendo, a Silvia? Bia. Ela tá felizinha, né, Não, amiga? Aí, ó, 2-2. A gente tá há Então, 15 anos, né, Bia? De É felicidade. diferente, a gente vê pelo sorriso. a doutora Elza ontem falou assim, nossa, sua cutis tá tão boa, você tá com a Então. pele maravilhosa. Foi tô mesmo, Cabelo viu? hidratadíssima. Adoro. Paula, você vai falar sobre o que hoje? Eu vi que é um tema muito interessante. Silvia Helena estudou horrores. Ai, que medo. Eu acho que ela vai fazer todas as perguntas hoje, viu? Tá liberada. Tem jeito de ir embora antes? Pois é. Não, eu falei pra ela que eu tinha um monte de coisa pra perguntar, né? Que eu tinha estudado. Ela, ai meu Deus. Como ai meu Deus, eu tenho que dizer. Mas o que seria hoje? Então, meninas, hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo. Sim. É algo que me brilha os olhos, é algo que eu pratico já há muitos anos, desde criança. E é algo que realmente faz a diferença na nossa vida. Faz a diferença na vida das pessoas, né? Porque o que é o empreendedor? O empreendedor é aquele que veio para mudar aquilo que já existe. É aquele que veio para trazer soluções para alguma dor, para algum tipo de dor. É aquele que coloca um produto no mercado que vai solucionar realmente aquilo que dói no outro, tá? E aí, quando eu trago sobre sacrifício e antifragilidade no empreendedorismo, é uma nova forma para que nós possamos começar a olhar para as adversidades e olhar para as dificuldades. Olhar para aquilo que às vezes é um sacrifício, mas que nós nos sacrificamos por amor a uma causa, por amor a um propósito, a um porquê. Você sabe que a Lana, que estava aqui antes, ela sempre falava isso do empreendedorismo. Ela fala assim, quando você decidir ser um empreendedor, você tem que saber que você vai sacrificar algo na sua vida, né? Por quê? Porque o mundo do empreendedorismo, ela falou, quando você entra, você apaixona por ele de uma forma que você não consegue deixar de lado. A sua prioridade passa a ser aquilo. Será que é verdade isso? Então, eu não posso dizer que a prioridade passa a ser aquilo. Mas normalmente, quando nós empreendemos e esse empreendimento ele está ligado ao nosso propósito, então as coisas começam a fazer muito sentido. Tá? Então, é sempre muito importante, foi bom você ter trazido essa pergunta, porque é muito importante no empreender, mas não só no empreender em um negócio, mas no empreender o nosso tempo, empreender na nossa vida, que a gente entenda e esteja sempre conectado às nossas 4 dimensões do ser. Né? Existe 4 dimensões do ser, Existe. Silvia? Cê é amiga? Então, aqui nesse momento, é importante que a gente entenda que na nossa vida, para que ela realmente faça sentido, nós precisamos ter uma conexão com o nosso lado espiritual, com o nosso lado intelectual, com o nosso lado emocional, né? E com a nossa parte física, com o nosso corpo físico.
Tá? Então, quando eu penso, empreender passa a ser uma prioridade, a gente precisa ter um pouco de cuidado. É uma cautela, né? Falando uma dos cautela. sacrifícios, Exatamente. né, Paula? Mas O que, não que é nós um falamos agora na sala, não então, foi? você não pode se sacrificar totalmente e esquecer dessas 4 partes emocionais. Exatamente. Né, do físico ali. Isso. Então, a gente precisa ter essa preocupação e ter essa consciência. Então, a cada vez mais que eu me torno consciente do que eu preciso atender, então fica mais fácil. Mas empreender é realmente um sacrifício, porque eu preciso, para que eu me destaque, para que eu realmente saia ali da média, eu preciso de mais horas de esforço. Né? Porque eu falo que esse empreender, ele é transpirar. Né? Então, eu preciso transpirar aquilo que eu faço, eu preciso transpirar esse meu trabalho. Mas o que a minha colega falava, Alana, era o seguinte, porque ela saiu do funcionalismo público e foi empreender. Ela falou, são 2 coisas muito diferentes. Ela falou, você mesmo na iniciativa… Sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto. Mesmo que você esteja na iniciativa privada e você seja um colaborador, você tem um horário de entrar, você tem um horário de sair, você bate a meta para aquela determinada empresa, mas você não pensa que você tem alguém, às vezes, ali atrás de você, que o salário que você paga para aquela pessoa, que é o seu colaborador, vai fazer diferença na família dele. Então, a sua responsabilidade, ela dobra. Sim. Não é só com você, mas é para com o outro também. Exatamente. É isso? É isso. Você começa a transbordar na vida do outro, né? Até porque o empreender é oferecer um produto que solucione uma dor. Então, eu vou solucionar a dor de alguém. E às vezes, o solucionar essa dor, ele pode estar conectado com o meu propósito, que também apareceu devido à minha intenção de solucionar a minha dor. Aham. Você Então, saiu aí que… da… Ai, desculpa, pode falar, Verônica. Você saiu da zona de conforto e quer mudar o mundo. Mas e a compreensão e aprovação dos outros em relação a isso? É uma pergunta profunda. É mesmo. Vai responder depois do intervalo, pode ser? Pode ser. Olha, galera, antes da gente entrar no intervalo, Silvia, tem uma querida nossa mandando um beijo pra gente aqui. E falando que é muito bom ouvir nós 2 juntos novamente. Zenaide. Zenaide, um beijo, querida. Zenaide, Amo você, um beijo saudade. pra você, pras crianças, pro Elton. E eu sei que vocês estão no maior vucu-vucu. Mas, ó, um beijão. Vai aparecer, por favor. Vem visitar a gente aqui, pelo menos pra gente tomar um café, né, Silvia? Isso mesmo. E tricotar. Beijão. Beijo. Galera, fiquem ligadinhos que a gente já volta com muito mais informações aqui com a Paula Simões pra vocês. Silvia Helena? Paula, como que a gente se torna um empreendedor antifrágil? Então, como que a gente se torna um empreendedor antifrágil? É uma boa pergunta. Por quê? Para que a gente se dê a oportunidade de ser antifrágil, primeira coisa, nós precisamos nos libertar do perfeccionismo. Né? Eu preciso me libertar do perfeccionismo, porque para ser antifrágil, eu preciso me permitir o erro. Não tem como ser antifrágil sem errar. Tá? Então, é necessário, e eu falo muito isso com os meus clientes, a gente diminuir um pouco essa régua que nós nos colocamos de perfeição. E isso acontece muito com as mulheres, principalmente. Os homens também buscam perfeição. Mas as mulheres, elas se cobram muito mais, né? Então, isso é cultural. Desde a tarefa do lar, não é verdade? Desde todas as tarefas. Eu tenho que ser a mais bonita, a mais, e vivo me comparando. Então, isso traz uma certa pressão. E tá? a mulher sempre quer dar conta de tudo, quer Isso. fazer tudo, tomar a frente. Mas a sociedade cobra isso também, né? Da mulher, que ela tem que ser… Se ela quer trabalhar fora de casa, ela tem que dar conta da casa e do trabalho fora de casa, né? Foi imposto à mulher, né? Desempenhar o papel, né? É aquela história dos tem que, né? Dos imperativos que a gente vai se colocando e que nós vamos aceitando. Porque nós buscamos por toda uma revolução de direitos. Sim. De estar ali, algumas mulheres falam que estar no lugar dos homens. Não, eu gosto de falar de estarmos lado a lado para poder nos apoiarmos, porque é isso que eu defendo. Essa ideia de poder ter esse apoio do que o homem é bom em algo e eu sou boa em algo e eu me conecto com ele e assim a gente se completa. Com certeza. Tanto nos relacionamentos, como no empreendedorismo, como na nossa vida profissional.
Tá? Então, é necessário que a gente diminua um pouco a nossa régua, não só as mulheres, mas também os homens, e que a gente se dê a oportunidade, né, de momentos criativos, de sermos mais ousados, porque precisamos ser ousados para termos coragem. Então, isso também é uma característica do empreendedor, ele precisa ser corajoso. E quem é corajoso, ele vai lidar com a adversidade, ele vai lidar com aquilo que ele nunca passou, ele vai lidar com o caos. Ele vai lidar com a desordem, com tudo aquilo que… porque às vezes nós trabalhamos com empreendimentos onde a gente tenta mitigar riscos. Mas quando eu mitigo um risco baseado em algo do passado que já vivi, que alguém já viveu. Uma experiência de uma pandemia, uma experiência de uma guerra, uma experiência de algo que veio, que foi caótico e que mudou o mundo a partir dali. Então, eu trago esses piores cenários e trabalho piores cenários para mitigar riscos. Mas e aí, quando acontece algo que eu nunca esperei? Como, por exemplo… veio a pandemia. Então, aí eu preciso, sim, ter a habilidade da resiliência e de sair dali com algo diferente. Muita gente veio aqui e falou de inovação. Na época da pandemia. Sim. Né? Quando falávamos em empreendedorismo, a pessoa falava assim… você tem que ser sempre inovador. Você tem que ser criativo. Você concorda com isso ou não? Concordo muito. Nós temos que ter ideia, nós temos que buscar o novo, temos que buscar aquilo que é diferente. Mas eu só consigo passar por esse processo ideativo, por esse processo criativo, se eu consigo ter momentos de ócio. Tá? Então, eu preciso me conectar realmente com aquilo que eu preciso. Então, assim, eu tenho uma experiência que… eu comecei a fazer a minha transição de carreira há 3 anos e meio. Mas, definitivamente, quando eu deixei o meu trabalho fixo, foi em meio à pandemia. Então, em julho de 2020… eu estava no mercado carreira solo, sem salário fixo. Então, e assim, foi algo que… E foi desafiador, então, pra você. Foi desafiador. Então, assim, eu usei realmente do caos do momento. É algo que realmente que eu estava planejando, que já era até para ter acontecido. Mas devido a gente não ter achado uma pessoa para ser colocada no lugar onde eu estava… isso atrasou um pouco. E aí, essa pessoa apareceu no mês de março, na segunda quinzena de março, quando tava tudo fechado. Eu falei, putz, e agora? Aí, eu entrei no caos mesmo, sabe? Então, e agora? O que eu vou fazer? E entrei em pânico, fiquei com muito medo, fiquei doente. Mas acompanhei o processo de transição da pessoa até julho. E quando foi julho, eu coloquei a cara no mercado. E graças a Deus, deu super certo. E o empreendedorismo no Brasil aumentou muito com a pandemia, né? Porque muita gente se viu sem ter o que fazer e começou a ter a criatividade. Teve que correr atrás, né, Teve que correr Verônica? atrás para não ficar sem o alimento da casa. Então, eu vi que aumentou mais de 95%. A maioria saiu da comodidade ou foi obrigada a sair, passou por esse período e aí agora está inovando, igual a Bia falou. Assim, falando do empreendedorismo, existem 3 tipos de empreendedores. Então, para trazer isso que você trouxe, né? Então, nós temos o intraempreendedor, que é aquele que empreende ali dentro de onde ele está, dentro do trabalho. Aquela pessoa que inova dentro, com tarefas dentro do negócio onde ele já está. Ele muda aquela empresa. Eu falo que aquela pessoa que tem o senso de dono, de responsabilidade, que ele veste realmente a camisa. Ele não leva o problema, ele leva a solução, exatamente. Ele ajuda na solução. E aí nós temos o empreendedor por oportunidade, né? Que antes de falar do empreendedor por oportunidade, tem o por necessidade, que é esse que você Foi falou. a maioria Então, dos casos. precisei, eu vou ali, eu uso aquilo que eu tenho nas minhas mãos. Tem até um termo em inglês que é relacionado com pássaro, mas não me lembro agora. Então, eu uso aquilo que eu tenho nas minhas mãos e faço algo para eu poder empreender. É o too big to fail? Não. Não. Nem é o cisne negro também, né, Paulo? Não. Eu esqueci qual que é. Mas depois, numa próxima, a gente fala sobre isso. E aí, tem o empreendedor por oportunidade, que é aquele que se planeja. Então, qual desses 3 que vai se dar melhor? Não sei, depende. É claro que aquele que é por oportunidade, ele teve oportunidade de se preparar. De planejar, De fazer as coisas mais organizadas. Né? Mas quem sabe, aquele que é por necessidade, a necessidade trouxe o caos.
E aí foi a hora que ele se reinventou a ponto de realmente trazer algo que já estava guardado ali dentro. Usou uma habilidade dele que já estava… Ô, Paula, nessa antifragilidade, assim, como é que entra a inteligência emocional, assim, para trabalhar a inteligência emocional na antifragilidade? Então, eu acredito que a inteligência emocional aí, ela vai estar muito relacionada com a nossa capacidade de entender realmente aquilo que nos traz o medo, aquilo que nos traz a insegurança, né? Conhecer os nossos pensamentos, as histórias que nós nos contamos, lidar com o nosso eu crítico, porque esse eu crítico pode ser aquele que fica muito preocupado com não ser ainda o suficiente, não ter habilidade suficiente, ou o que o vizinho ou meu amigo vai pensar se eu fracassar. Tem que ter uma autoconfiança, né, Paula? Então, a autoconfiança, ela vai ajudar muito. Então, é a autoliderança, né? É a autoestima, é olhar para você e conhecer realmente as suas fortalezas e também as suas fraquezas. Então, o autoconhecimento, ele ajuda muito, ele traz. E aí a gente trabalha essa inteligência emocional através dessas falas internas, do controle dessas falas. Porque se eu tenho medo de empreender, eu preciso entender medo de quê para eu poder lidar com ele. Porque se eu não sei medo… eu tenho medo, beleza, mas medo de quê? Eu tenho medo de não ter experiência técnica. Então, qual é o curso técnico que é o mais top do momento que eu vou fazer para te oferecer isso? Você vai direcionar a pessoa. Eu direciono a estratégia, tá? Então… mas eu acho que essa inteligência… Ontem, ainda falando com meu esposo, o tanto que é importante a inteligência emocional para você lidar em qualquer aspecto, em qualquer área. Eu não sei se vocês concordam com isso, né? E a gente falando de um grande empresário que, assim, que a gente lê muito a respeito dele. E, assim, vendo as situações que ele… um mega empresário que não está sabendo lidar e, assim, perdendo parte do que tem. Por quê? Porque não tem inteligência emocional para lidar com aquilo ali. E aí ele me questionou. Ele falou assim, eu falei do tema de hoje, né? E ele falou assim, o que é mais importante, Bia? Pergunta lá, se é ser o mais inteligente ou se é ter inteligência emocional para lidar com menos inteligente? Então, eu acredito que, assim, isso aí que você me perguntou, ele tá muito relacionado à humildade. A humildade, e até algo que também faz parte da sua pergunta, como me tornar antifrágil no empreendedorismo ou na vida. Sobre estarmos abertos e entendermos que só sei que nada sei. Né? Então, entendermos que eu preciso focar numa aprendizagem contínua. Então, por mais que de repente eu já fui esse cara top, que tinha solução para tudo, e agora, diante da adversidade, de repente eu dei uma travada, então, com quem eu posso contar? Qual é a minha rede de apoio? Quem é um mentor? Quem é que já fez isso? Quem é um conselheiro que de repente pode me ajudar? Só que para isso eu preciso ser humilde. Para eu reconhecer a necessidade de pedir ajuda. Tá? Então, eu acredito que aí sim está relacionado com essa inteligência de aceitar. Bom… A doutora Dilamar sempre fala aqui dessa inteligência emocional. E ela fala o tanto que é importante a gente ter em qualquer área, né? E isso que você falou é tudo. Porque para mim a humildade… Por mais que você saiba, não é, Paula? Você pode ser o the best. Mas você tem que ser humilde para lidar com as outras pessoas e com as situações que estão ao seu redor. Sim. Não é mesmo? Isso, curioso. Temos que estar abertos ao novo, abertos a diálogo, a entender realmente qual que é o ponto de vista do outro, por que ele pensa diferente. Se ele fosse tomar essa decisão, por que ele tomaria essa decisão diferente da minha? Então, dá essa opção de diálogo e não entrar numa conversa só como um debate para falar… Eu tô certo e você tá errado. Porque o debate é isso, né? Eu entro pra tá certo e o outro entra… Então, um vai estar certo, o outro vai estar errado. Direito de réplica, tréplica, mas no fim eu preciso estar certo. Não, o diálogo eu vou dar oportunidade pra uma conversa. Pra eu ouvir realmente o que você pensa sobre isso versus o que eu penso sobre isso. E agregar, pra gente achar um ponto comum. Exatamente. Olha, o papo tá tão bom que eu não vou fazer intervalo. Eu vou falar aqui da maior… da loja, né? Mundo Verde. Mundo Verde. Que é a maior rede de produtos naturais da América. Você passa, depois a Verônica passa e eu finalizo. Ou então você finaliza, amiga. Hoje é seu dia. Eu vou finalizar, então. Que esse caderno aí Hoje ela quer esse caderno de anotação. Não, gente, a hora tá que eu tudo. cheguei aqui, eu falei… Que é isso? Meu Deus do céu. Paula, deixa eu continuar. A gente falou muito aqui
dessa parte de família, da estabilidade, enfim. Eu tenho, como empreendedor, que ter um idealismo e eu tenho que ter uma poupança. Como veio a pandemia, não fala uma poupança, né? Mas assim, tem muito, como a pandemia veio, que era um novo, né? É algo novo, pegou muita gente de surpresa. Por quê? A gente sabe que tem empreendedor que ele se resguarda e tem empreendedor que não, que faz hoje para fazer hoje, amanhã é o amanhã e pronto. Você, o que você acha? Você como coach, eu falo assim, até como empresária mesmo, o que você faria no lugar do outro? Hoje eu tô abrindo um negócio, eu já tenho um negócio, eu me sobressaí da pandemia, eu tenho que ter um fundo ali para emergência, eu não tenho que ter um fundo financeiro para emergência, eu tenho que ser só inovadora, eu tenho que ser só criativa para me sair de uma situação. Como é que é? Olha, para um negócio sobreviver, ele precisa de investimento. Assim como nós precisamos de capital de giro para poder girar esse negócio. Se nós estamos iniciando um negócio, nós não entendemos ainda, de repente, sobre a sazonalidade dele. Então, eu preciso ter, sim, um capital de giro. Eu preciso ter uma reserva para novos investimentos. Uhum. Assim como, mensalmente, eu preciso tirar ali do meu lucro um percentual e colocar isso como uma reserva financeira para emergências. Para uma reserva financeira para futuros investimentos, para reinvestir, para, de repente, melhorar aquela máquina que eu já tenho e com o tempo ela foi depreciada e agora eu preciso trocar. Então, é muito necessário que a gente pense nessa saúde financeira do negócio. Não existe negócio nenhum sem saúde financeira. Até porque sem saúde financeira, eu não vou ter inteligência emocional para criar algo, para inovar, para lidar com adversidades. Então, Paula, essa seria uma das dicas, né? Essa saúde financeira, a inteligência emocional. Tem mais algumas dicas pra gente dar pro empreendedor, para ele ter, né, ser um bom empreendedor? Para quem está começando e para quem já está no mercado, né? Isso mesmo. Sim, olha, eu penso assim, baseado um pouco na minha experiência também, né, de empreendedorismo, precisamos dessa humildade, precisamos entender que o novo existe e que a gente precisa estar sempre curioso para para conhecer realmente aquilo que existe de diferente no mercado, para a gente performar aquilo que nós já fazemos. É necessário resiliência, é necessário paciência, porque todo um projeto, ele tem um processo que é necessário para maturidade, para que as pessoas entendam e conheçam o seu produto e comecem a indicar, né, conhece o resultado disso. Precisamos de ter ousadia, de ter criatividade, precisamos ter foco, planejamento estratégico, seja na área administrativa, área financeira, área de novos negócios. Então, é algo que, assim, não para. Não são poucas dicas, né, Paula? Não são poucas muitas dicas. São várias áreas, e assim, lidar realmente com, buscar junto com a sua equipe, fazer com que essa sua equipe tenha esse senso de dono, que eles possam ter voz no seu negócio. Achei legal hoje que você usou o termo várias vezes da rede de apoio, né? Porque a gente não faz tudo sozinha, né, Paula? Não. A gente tem que ter uma rede de apoio, os colaboradores, né? Sim. Isso é muito bacana, né? Isso é importante em todas as áreas da nossa vida. Desde a área de ser mãe, como a área de ser mulher, como a área de ser empreendedor. Então, a gente sempre vai precisar dessa rede de apoio, de saber com quem eu posso contar. Isso faz parte do nosso networking, faz parte da construção do indivíduo. E sobre a antifragilidade, então, voltando lá nesse conceito, é mais uma forma que a pessoa tem adaptação e evolução, né? Naquela situação. Sim. A antifragilidade, ela faz com que você evolua. Evolua com essas situações adversas. Sim. No empreendedorismo, essas situações adversas tem todos os dias. O que causa uma fragilidade no nosso estado emocional, né? Sim. Então, isso tudo que você falou sobre essa estabilidade emocional, então ela tem que ser trabalhada juntamente com essa resiliência, que é essa adaptação. Sim. E com essa antifragilidade. Porque ninguém é forte o tempo todo. Exatamente. E ninguém brilha todo dia. Exatamente. Então, como a gente tem que lidar com essa situação? Olha, isso é que é difícil, que nem ela falou, Verônica. Ninguém brilha todo dia, ninguém né, brilha todo Verônica? dia. Ninguém acorda linda e inspirada todo dia, né?
É verdade. Eu procuro me inspirar todos os dias fazendo uma caminhada. E tinha um mês que eu não fazia porque tava frio demais. Hoje eu voltei e falei, hoje eu tô energizada. Eu amo. Então, de novo, tá sempre aberto para essa aprendizagem contínua, para entender que estamos. Precisamos provocar essa nossa motivação, porque se eu não acordo todos os dias motivado, eu preciso ter ação para que a minha motivação aconteça. E aí a gente precisa também ser perseverante, porque no empreendedorismo, não só no empreendedorismo, mas na nossa vida como um todo, nós realizamos, mas nós precisamos perseverar. Então, do 8 ao 80, existem 72 passos. Eu semeio, mas depois eu vou colher. E durante esse processo, entre semear, escolher a semente, semear e a colheita, existe muita coisa ali no meio. Então, tudo isso que acontece ali do 8 ao 80, né, os 72 passos, é quando eu vou precisar equilibrar todas essas outras áreas dentro do meu negócio, dentro da minha vida pessoal, pensando nas 4 dimensões do ser. Para que realmente eu consiga procurar inspiração e motivação. Eu preciso criar a minha motivação. Paula, e quando você fala dessa perseverança, é a parte da constância, né? É a constância, exatamente. Então, a perseverança, ela é constância, ela é foco, ela é disciplina, tá? E quando nós estamos ali lutando, nós estamos nos sacrificando. E Deus nos convida também para ação, né? Então tem uma parte que é em Provérbios que fala que prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor que dá a vitória. Então nesse momento ele mandou a gente preparar o nosso cavalo para o dia da vitória. Então eu preciso estar preparado. Eu falo que a gente precisa estar sempre. Eu falo que eu tô sempre em ponto neutro. Então, a hora que eu cheguei aqui com esse monte de pergunta no caderno, eu falei, meu Deus. Silvia, passou um medo. Não, mas graças a Deus tá acabando. Tá acabando. Dei conta. Passa muito a próxima rápido, ela vai né? passar antes. Vai chegar um pouco mais cedo, vai debater com a Silvia. Mas Tem eu jeito fiz de tudo me mandar isso. antes essas perguntas. Não, mas você tirou de letra. Porque eu fiquei com medo. Eu usei minha antifragilidade, né? E falei minha fragilidade de não saber muito do tema e estudei, né? Legal. Tá, Muito legal. bom. Obrigada, Parabéns. Paula. Volte várias vezes aqui no nosso programa. A gente fica muito feliz de receber e saber mais um pouco desse tema tão importante que é o empreendedorismo e termos novos. Que agora a gente não usar a antifragilidade, né? Usar esses sacrifícios que a gente tem que fazer, tudo combinando um com o outro, né, Paula? Isso Mais mesmo. alguma coisinha, Paula, pra você falar? Só Alguma isso. dica? Muito obrigada a Obrigada vocês a pelo vocês. convite. Paula, é sempre um prazer. A gente te acha no @? Paula Simões Coach. Então, No tá Instagram e tem também no LinkedIn, mas eu preciso melhorar a minha performance no LinkedIn. bom. Então tá. Beijo, pessoal. Beijo, Verônica. Beijo, Tchau, Paula. tchau. Obrigada mais Até uma vez. amanhã. Tchau, tchau. Obrigada, Até amanhã. ouvintes. Até mais.